Você já acordou sem conseguir se mexer? Sentiu alguém te observando, parado aos pés da sua cama? E se eu te dissesse que isso não era um sonho? Essa é a história de Beatriz. E depois de ouvir, você pode nunca mais dormir do mesmo jeito. Apague a luz. O sussurro vai começar. Beatriz sempre teve sono leve. Desde criança, bastava um rangido da porta ou o assobio do vento para que ela abrisse os olhos, atenta. Cresceu acostumada a noites mal dormidas, cochilos interrompidos e o peso do cansaço acumulado nos ombros. Mas aos 29 anos, ela começou a experimentar algo completamente diferente. Algo assustador. Tudo começou numa noite comum. Beatriz, exausta após um plantão de 12 horas no hospital, tomou banho, jantou uma sopa morna e deitou-se no sofá para ver um episódio qualquer na TV. Antes da metade, estava dormindo. Acordou horas depois, com a televisão em tela azul e o som estático chiando. Ela piscou. Tentou se levantar. E foi aí que sentiu. Não conseguia mover nada. Nada. Seus olhos estavam abertos, sim. Ela via o teto, via a televisão, via a sala. Mas o corpo não respondia. Nem um dedo. Nem a língua. Um pânico gelado tomou conta de seu estômago. Tentou respirar fundo. Não conseguiu. O ar parecia vir em pequenas colheres, como se estivesse inalando por um canudinho. E então, ouviu. Passos. Lentos. Na cozinha. Beatriz queria gritar, mas a garganta parecia selada. Seus olhos giraram desesperadamente nas órbitas. A respiração virou um chiado rouco. Os passos se aproximavam, lentos, como se a criatura ou pessoa soubesse que ela estava consciente. Alguém apareceu no vão da porta. Alto, magro, a pele cinza, sem pelos, sem olhos. Só buracos escuros, como se 2 dedos tivessem afundado os globos oculares e os arrancado dali. Ficou parado, encarando-a. Ela tentou desviar o olhar, mas não podia. Os músculos do rosto estavam travados. Sentiu uma gota de suor escorrer da têmpora até a orelha. A figura caminhou até ela. Seus pés não faziam um som no chão. Ela sentia o ar ao redor esfriar. O som da TV ficou mais baixo. O tempo desacelerou. Quando ele chegou perto, se inclinou. Encostou a face sem olhos a centímetros da dela e sussurrou: "Você nunca acorda sozinha." Beatriz gritou por dentro, mas então, num piscar, tudo sumiu. Ela sentou-se no sofá, ofegante, tremendo. Estava sozinha. A TV estava desligada, a casa em silêncio. Foi ao banheiro, lavou o rosto, olhou para o espelho. E havia uma marca de dedos no seu pescoço. Nos dias seguintes, Beatriz tentou ignorar o acontecimento. Pensou que fosse um pesadelo vívido, alucinação causada pelo cansaço. Mas na noite seguinte, enquanto dormia em sua cama, tudo se repetiu. A paralisia, os passos, a figura. Mas desta vez, ele trouxe algo. Na mão, um pequeno espelho quebrado. E forçou a Beatriz, paralisada, a olhar. O reflexo mostrava o quarto dela, mas algo estava errado. Havia sombra se movendo no teto, como braços pendurados. Um vulto surgia atrás dela, mesmo que no mundo real ela estivesse deitada, sozinha. A figura disse, mais uma vez: "Você só acha que acordou." Beatriz começou a estudar sobre paralisia do sono, leu artigos, viu vídeos, procurou ajuda médica, mas ninguém explicava aquelas alucinações de forma satisfatória. Ela sabia que havia algo mais. Começou a dormir com luz acesa, comprou uma câmera para filmar o quarto à noite, instalou um aplicativo de gravação de som. E numa noite, ela captou algo. Vozes. No áudio, às 3h21 da manhã, enquanto ela supostamente dormia, alguém sussurrava em latim antigo: "Somos est ianua mortis." O sono é a porta da morte. E no vídeo, por 2 segundos, uma sombra alta se ergueu ao lado da cama e desapareceu. Beatriz entrou em pânico. Chamou um padre. O padre rezou, jogou água benta, disse que a casa estava carregada.
Mas as paralisias continuaram, cada vez mais violentas. Agora ela acordava com arranhões nos braços. Em uma madrugada, viu a criatura subir em cima de seu peito e sussurrar algo que ela jamais esqueceria. Você é a porta. Você deixou. Você chamou. Beatriz se lembrava. Quando adolescente, ela e uma amiga haviam feito uma brincadeira de invocação, uma espécie de jogo do espelho, às 3 da manhã. Na época, riram e esqueceram, mas agora, algo parecia ter se prendido a ela. As paralisias passaram a acontecer todas as noites. Beatriz estava dormindo em ciclos de 15 minutos, tentando não entrar em sono profundo. Cansada, magra, olheiras profundas, já não falava com os amigos, faltava ao trabalho, dormia com crucifixos ao redor, mas nada adiantava. Em uma das piores noites, Beatriz acordou paralisada dentro de um pesadelo lúcido. Ela viu o quarto, mas o teto havia desaparecido. No lugar, havia um céu escuro com milhares de olhos vermelhos piscando. Vozes ecoavam sem boca, chamando seu nome. Ela viu sua mãe parada na porta, mas a mulher estava morta há anos. Mesmo assim, a mãe sorriu e disse: Eles não te querem morta, filha. Querem que você acorde. Do outro lado. Nesse momento, dezenas de braços pálidos surgiram do colchão e agarraram Beatriz. Tentaram puxá-la para dentro da cama. Ela sentia a pele arder, o sangue escorrer. Mas num grito mental, ela conseguiu se libertar. Acordou, gritando, e estava no chão da sala, nua, com o espelho da parede quebrado em estilhaços ao redor e uma palavra riscada no chão, em vermelho. Você chamou. Ela tentou fugir, foi para a casa da tia no interior, uma casa antiga, cercada de mato, achou que ali, sem eletrônicos, sem espelhos, sem energia carregada da cidade, estaria segura. Na primeira noite dormiu profundamente. Mas à meia-noite em ponto, acordou com o barulho de um relógio de pêndulo batendo. Tac, tac, tac. Ela se virou, achando que era sonho, e viu. No teto do quarto, dezenas de pessoas paralisadas, presas de cabeça para baixo, como morcegos. Todas com um olhar arregalado, todas respirando, conscientes, todas presas no limbo da paralisia do sono. E a criatura estava lá, no centro, com um rosto novo. O rosto dela. Beatriz entendeu então que não estava mais acordando. Tudo aquilo era uma camada dentro da outra, um sonho dentro do sonho. Acordar não significava mais liberdade. Acordar podia ser a armadilha. No dia seguinte, sua tia a encontrou sentada na varanda, com os olhos abertos, mas catatônica. Não respondia, não piscava, não se movia. Os médicos disseram coma vigil, mas o cérebro dela estava ativo, como se estivesse sonhando. Sempre. Na câmera de segurança da casa, entre 3 e 4 da manhã, todas as noites, uma figura alta, pálida, magra e sem olhos, aparece caminhando em volta da varanda, sussurrando uma mesma frase. Acorda, Beatriz. Acorda com a gente. Claro, se inscreve no canal para fortalecer o nosso ritual de cada noite. Nos vemos no próximo sussurro. Brilhar nos sussurros do medo, venha se assustar. Medo, mistério, não dá pra escapar. Cuidado, o terror está